Imagine-se jovem, com todo o entusiasmo e incertezas que essa fase da vida traz, mas já com uma visão muito clara do que você quer para o futuro. Assim era Padre Pio em sua juventude. Desde cedo, ele carregava consigo um desejo ardente de servir a Deus, como se algo maior o impulsionasse. Não estamos falando de um simples sonho, mas de um chamado à santidade que moldaria sua vida. A história desse jovem é inspiradora, porque nos lembra que, às vezes, nossos propósitos mais profundos começam a se revelar bem antes do que imaginamos. Na pequena vila de Petreucina, ele começou a trilhar esse caminho, enfrentando desafios que o fortaleciam ainda mais. Você já se perguntou como seria sua vida se desde cedo tivesse essa clareza de propósito? O Padre Pio já tinha essa certeza, e é fascinante perceber como sua jornada se desenrolou. E, acredite, o que vamos ver a seguir é muito mais do que uma história de fé, é um exemplo poderoso de perseverança. O que faz alguém tão jovem ser movido por uma fé tão sólida? Talvez você também já tenha se perguntado sobre o seu próprio chamado. Seja para a vocação religiosa ou em qualquer outra área da vida, Padre Pio é um exemplo de fé que nos desafia a refletir sobre como encaramos os desafios da juventude. E, assim como ele, todos nós temos a chance de seguir nosso caminho com determinação. Agora, vamos mergulhar mais fundo na vida de Padre Pio e entender como sua infância e as primeiras experiências moldaram o homem que ele viria a ser. Não há como negar, sua jornada tem muito a nos ensinar. Nas colinas tranquilas de Petreucina, Padre Pio cresceu rodeado por uma família devota, em um ambiente onde a fé era vivida no dia a dia. Imagine-se em uma vila pequena, onde o ritmo da vida era simples, mas a devoção era profunda. Foi ali, entre orações familiares e ensinamentos cristãos, que ele começou a sentir o chamado de Deus de forma muito intensa. A juventude de Padre Pio jovem já apontava para algo grandioso, uma vida de santidade que estava sendo desenhada desde seus primeiros anos. Naquele tempo, os jovens como ele passavam grande parte do dia ajudando suas famílias, mas, em meio a essas tarefas, Padre Pio encontrava espaço para oração e contemplação. Era comum vê-lo quieto, absorto em seus pensamentos espirituais, como se já estivesse em comunhão com algo além do comum. Se você já teve aquele momento em que parece que o mundo para e você sente uma paz profunda, imagine isso acontecendo com ele repetidamente, ainda criança. Ele também teve suas primeiras experiências místicas nessa fase, algo que, para muitos, pareceria estranho. No entanto, para Padre Pio jovem, essas visões e experiências eram naturais e faziam parte de seu caminho rumo à vocação religiosa. Não pense que era fácil lidar com isso, ele era apenas uma criança. Mas, ao invés de se afastar, ele abraçou esses sinais como uma confirmação do seu destino. Esses primeiros anos em Petreucina foram apenas o começo. Logo, sua vida espiritual tomaria uma profundidade ainda maior, com sinais e desafios que poucos poderiam enfrentar com a mesma coragem e serenidade. E você verá como isso se desdobrou a seguir. Quando jovem, Padre Pio começou a vivenciar fenômenos espirituais que mudariam sua vida para sempre. Imagine-se acordando no meio da noite, com uma visão intensa e inexplicável de algo sagrado, algo que você não pode simplesmente ignorar. Foi assim que ele passou a experimentar essas manifestações, visões que eram tanto um sinal de seu chamado à santidade quanto o início das provações que ele enfrentaria. Essas visões não eram meras ilusões. Ele via Cristo, anjos e santos de maneira palpável. Para qualquer um de nós, isso seria no mínimo desconcertante, mas Padre Pio as aceitava com humildade. Imagine-se tentando explicar isso para sua família ou amigos, não seria fácil. Mas ele não se deixou abalar. Essas experiências o ajudaram a consolidar sua fé e o prepararam para o que estava por vir. As provações espirituais não se limitavam às visões. Padre Pio jovem também enfrentou tentativas do mal de desviá-lo de seu caminho. Você já teve aquele momento em que parece que tudo está contra você, que há forças invisíveis dificultando cada passo? É como se essas forças estivessem tentando impedir o jovem Padre Pio de cumprir sua missão. No entanto, ele se manteve firme, utilizando a oração como sua principal arma. Esses desafios espirituais, apesar de intensos, só fortaleceram sua determinação. E, conforme ele seguia sua jornada, uma decisão importante estava à sua frente: abraçar de vez a vida religiosa e tudo o que ela exigiria.
Isso nos leva ao próximo ponto da história. Chegar à conclusão de que sua vida está destinada a algo maior não é simples, mas Padre Pio, mesmo jovem, já sabia o que queria: servir a Deus através da vida religiosa. A decisão de se tornar um frade capuchinho veio com uma clareza impressionante, algo raro para um jovem de sua idade. Enquanto muitos de nós lutamos para descobrir nossos propósitos, Padre Pio jovem já tinha encontrado o dele. Ele ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, um movimento que refletia seu desejo de simplicidade e devoção total a Deus. O que ele buscava era mais do que uma vocação comum, era um caminho de santidade e juventude. Se você já se sentiu chamado a algo, sabe o quão poderosa é essa força interna que nos move para frente, mesmo quando o caminho parece cheio de obstáculos. Sua saúde, no entanto, sempre foi um desafio. Desde cedo, ele lidou com doenças que muitas vezes o afastavam de suas atividades, mas isso nunca diminuiu seu fervor. Quantas vezes nos deparamos com desafios que parecem maiores do que nossa capacidade de enfrentá-los? Padre Pio nos mostra que, mesmo com limitações físicas, o espírito pode ser inabalável quando alimentado pela fé. A escolha de seguir o caminho capuchinho foi apenas o início de uma jornada espiritual ainda mais profunda. E assim, com a decisão tomada, ele estava pronto para enfrentar desafios maiores, tanto no corpo quanto na alma, mas sempre guiado pela certeza de sua missão divina. Assim que Padre Pio ingressou na vida religiosa, ele logo percebeu que os desafios estavam apenas começando. A juventude, muitas vezes, é vista como um período de vigor físico, mas no caso de Padre Pio jovem, ele enfrentou fragilidades que testaram sua resistência física e espiritual. Quem já passou por algum tipo de doença prolongada sabe o quão difícil pode ser manter o foco em seus objetivos. Mesmo debilitado, Padre Pio permaneceu firme no caminho que escolheu. Os desafios espirituais, no entanto, eram ainda mais intensos. Padre Pio travou batalhas interiores que poucos poderiam suportar, mas sua fé inabalável o manteve centrado. Se você já se encontrou em um momento onde tudo parece te desafiar ao mesmo tempo, então pode entender um pouco do que ele enfrentava diariamente. A formação religiosa não é apenas um aprendizado de práticas espirituais, é também um campo de batalha onde a alma é moldada pelo fogo das provações. Mesmo com tantas lutas internas e externas, Padre Pio nunca pensou em desistir. A sua história de vida nos ensina que, muitas vezes, é justamente quando estamos mais frágeis que encontramos a verdadeira força. E essa força, ele encontrou na oração e na perseverança. O mais interessante é que, em vez de se revoltar contra as dificuldades, ele as abraçava como uma oportunidade de se fortalecer espiritualmente. Esses desafios, tanto físicos quanto espirituais, foram fundamentais para que ele se preparasse para o que estava por vir. E o que realmente o sustentava, além da fé, era a sua profunda conexão com a oração e a mortificação. Vamos entender melhor como essas práticas o moldaram na jornada para a santidade. Desde jovem, Padre Pio compreendeu o valor do sacrifício como uma forma de se aproximar de Deus. Muitos de nós, ao ouvir falar de mortificação, podemos associar a algo desconfortável ou até mesmo desnecessário. Mas, para Padre Pio jovem, a mortificação era uma maneira de purificar a alma e fortalecer o espírito. Imagine-se disposto a abrir mão de pequenos confortos para alcançar algo maior, essa era a filosofia que ele adotava. Sua vida de oração era intensa, e não havia um só momento em que ele não buscasse estar em comunhão com Deus. A juventude geralmente traz distrações e tentativas de se afastar de disciplinas mais rígidas, mas Padre Pio encontrou na oração um refúgio e uma arma poderosa contra as tentações que o cercavam. Talvez isso nos ensine algo. Quando estamos imersos em oração, os desafios parecem mais fáceis de suportar. O conceito de sacrifício também se refletia em sua forma de viver a mortificação. Padre Pio sabia que o caminho da santidade exigia mais do que orações superficiais, ele precisava mostrar a Deus sua devoção através de atos concretos de renúncia. Esses atos não eram para os outros verem, mas para ele mesmo reforçar seu compromisso com o divino. Quantos de nós estamos dispostos a sacrificar algo em prol de um objetivo maior? E assim, sua juventude foi marcada por uma devoção extrema à oração e ao sacrifício. Mas tudo isso preparava para o extraordinário, as experiências místicas que logo começariam a tomar forma de maneira sobrenatural em sua vida. Na juventude,
Padre Pio começou a vivenciar um fenômeno que poucos compreenderiam: as estigmas. Imagine estar em um momento de profunda oração e, de repente, seu corpo começar a manifestar as marcas da crucificação de Cristo. Esse fenômeno, tão raro quanto impactante, marcou a vida de Padre Pio jovem de maneira sobrenatural. Para ele, as estigmas não eram um motivo de orgulho, mas um convite ao sofrimento compartilhado com Cristo. Quando começaram a aparecer, ele as recebeu com humildade e silêncio. Não era algo que ele buscava, mas que o encontrou. Se colocarmos isso em nossa própria realidade, quantas vezes somos chamados a carregar fardos que não escolhemos? O que nos diferencia é a forma como reagimos a eles, e Padre Pio respondeu com aceitação e resignação. Ele via nas estigmas uma oportunidade de estar mais próximo de Jesus. Essas marcas, que seriam vistas por muitos como um fardo, para ele eram um sinal de que sua missão espiritual estava sendo confirmada de maneira clara. Mas, para além das estigmas físicas, havia as espirituais, aquelas que ninguém via, mas que ele carregava em sua alma. Cada vez mais, Padre Pio entendia que sua juventude não seria como a de outros jovens, e que sua jornada de santidade já estava traçada por Deus. Essas experiências místicas abriram caminho para o próximo passo em sua vida. E não pense que ele estava sozinho nessa jornada. Padre Pio jovem contava com o apoio da família e da comunidade, que foram essenciais para que ele pudesse perseverar em sua missão. Nenhum santo caminha sozinho, e isso foi verdade para Padre Pio. Sua família desempenhou um papel fundamental em sua formação espiritual. Desde cedo, seus pais o incentivaram a seguir o caminho da fé, e esse apoio emocional foi crucial. Pense em como é importante ter pessoas ao seu redor que acreditem em você, mesmo quando os desafios são grandes. Para Padre Pio jovem, esse suporte foi vital para que ele pudesse seguir firme em sua vocação. A comunidade de Pietrelcina também foi uma grande fonte de apoio. Embora muitos não entendessem completamente as experiências místicas que ele vivia, havia um respeito e admiração pela sua devoção. Imagine-se vivendo em uma pequena vila onde todos se conhecem. As pessoas observavam com curiosidade, mas também com reverência, o modo como o Padre Pio vivia sua fé. A presença dele já era um exemplo de vida de santidade para todos ao redor. Esse apoio não era apenas emocional, mas também espiritual. Padre Pio sabia que suas orações eram fortalecidas pelas orações de sua família e comunidade. Há algo de muito poderoso quando pessoas se unem em oração por um mesmo propósito, e isso foi fundamental na vida do jovem Padre Pio. Se você já contou com o apoio de alguém em momentos difíceis, sabe o quão reconfortante é sentir que não estamos sozinhos. Com esse suporte, Padre Pio estava pronto para iniciar sua missão pública, um momento que mudaria não só sua vida, mas a vida de milhares de pessoas que viriam a conhecer sua história e sua santidade. Após anos de formação e provações, Padre Pio estava finalmente preparado para assumir sua missão como sacerdote. Esse momento marcou o início de uma nova fase em sua vida, onde sua vocação religiosa se tornaria visível para todos. Pense em um jovem que, mesmo com todas as dificuldades, consegue alcançar um objetivo que parecia distante. A juventude de Padre Pio foi um preparo intenso para esse momento de assumir o sacerdócio. Se tornar um sacerdote não era apenas um título, era uma responsabilidade imensa, que ele aceitou com humildade e devoção. A vida de Padre Pio como sacerdote seria marcada por uma dedicação incansável à oração, à confissão e ao cuidado espiritual de sua comunidade. Para ele, esse era apenas o começo de sua missão, onde o chamado à santidade seria mais exigido do que nunca. Ao iniciar sua missão pública, Padre Pio começou a atrair a atenção de muitos por suas habilidades espirituais e pela profundidade de sua fé. Ele não buscava notoriedade, mas seu exemplo de fé e santidade falava por si. Se já foi desafiador manter a fé em tempos de formação, agora, como sacerdote, ele sabia que o caminho seria ainda mais árduo. Mas, com cada desafio, sua fé crescia. Esse início marcante na missão pública de Padre Pio abriu as portas para que suas experiências espirituais e seu legado de santidade se espalhassem. Ele estava apenas começando sua jornada como sacerdote, e seu exemplo continuaria a inspirar gerações. E, mesmo em sua juventude, ele já deixava um legado imenso de fé. A juventude de Padre Pio é uma prova viva de que Deus prepara seus escolhidos desde cedo.
Seu exemplo de fé, perseverança e obediência nos inspira a seguir nosso caminho espiritual, independentemente dos desafios. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem precisa dessa mensagem e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.